Hoje eu vou dar, na verdade, uma aula que na verdade, um capítulo inteiro. São muitas aulas para explicar isso. Então eu vou tentar fazer isso de uma forma muito bem básica para que a gente nos entenda, que é a relação dos orientadores, mentores, guias, guardiões espirituais e os obsessores. Porque isso aí é um livro inteiro, né, que a gente tem aqui. Médiuns, vamos lá. Médiuns são canalizadores do mundo transcendental. Mais do que espiritual, transcendental, que transcende a nossa percepção. Uma questão metafísica. Tá? E o médium ele se liga diretamente à sua sintonia. Então a sua sintonia vai revelar também os espíritos que ele está se relacionando. Se for benéficos, logicamente abrimos nossos braços e os recebemos. Se forem entidades obsessoras que nos causam dor, sofrimento, maléficas nesse sentido, né, entre aspas, porque muitas vezes são sofredores, devemos fechar o nosso canal mediúnico. Então, o que estamos falando aqui a primeira questão é aprender o que é um e o que é outro. É importante nós nos entendermos sobre esse padrão vibracional. Quando nos conectamos aos espíritos, os guias, eles caminham baseado na nossa evolução. Vamos lá. A tua sintonia vibracional vai determinar o nível de espíritos que você tem acesso. Vamos colocar um exemplo. Você quer ter relação a alguns deuses hindus, você precisa ter uma conduta vegetariana, literalmente, para você ter conexão. E vamos colocar até mais, da Umbanda, em algumas tradições cristãs, coloco que para você incorporar o arcanjo Miguel, né, você precisa ter uma dieta alimentar, emocional, para que ele esteja vibracionando igual a você. Porque eles já vão ter que descer do padrão vibracional deles. Porque eles não estão no nosso padrão vibracional. Nós temos que nos elevar até eles, filhos. Senão, o que você vai receber é só o que você consegue realmente manifestar, produzir. Você não consegue evoluir sobre isso. Então é muito importante a gente ter essa reflexão. Quanto mais evoluídos nós formos diretamente, mais será evoluído os espíritos que nós estamos relacionados. Ok? Aqui, por exemplo, temos vários caboclos. Cada caboclo tem uma relação específica. Você vai pegar ali o seu pena branca, ali no caso cacique, pena branca, porque as penas vão até o chão. Ele tem essa relação de cura, de trabalhar toda a energia dele, como do pena branca, porém, ele é um comandante, ele é o cacique. Um é mais curador, é mais médico, outro é mais cacique. Então, essa vibração, você vai adentrar ao mundo dos nossos mentores, nossos guias, eles vão dar essa relação a nós. Se você tem uma conduta de mais comando, as tuas entidades vão vir nisso. Se é uma coisa mais de ligação entre os mundos, se a gente fosse trabalhar com tradições de religiões africanas e ocultistas, a gente falaria sobre os sete, né? Que tem 7 saias, 7 cruzilhadas, 7 facadas, no caso da esquerda. Porque são eixos de ligação no mundo espiritual. Então, o nosso refinamento, principalmente emocional, porque isso reflete nossas ações e nosso espírito também, ele vai ser o fator predominante e desequilibrador sobre esse ponto. Então, ele pode tanto te ajudar a te alavancar, como pode te ajudar a você ficar mais preso nessas emoções. Porque o que você vai manifestar a nível de entidade, ela tem muita importância, a questão como direita e esquerda. Tem uma caixinha de fósforo, alguma coisinha assim, por favor? Opa, manda para mim. Deixa eu mostrar para você. Tô ficando bom de pegar. Eu estava até brincando, eu já fui jogador de beisebol.
Amador, lógico. Mas eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples como que é a questão da direita e esquerda, para vocês entenderem isso, tá? Vamos supor que você vai pedir para um anjo. Eu vou falar assim, ó, pela graça do meu Pai Supremo, eu tenho aqui um presente manifestado do reino de Deus. Você quer? Você quer? Você quer? Fala. Sim. Quer? Sim. Ah, eu quero. Oh, tá. Eu vou lhe conceder o que você deseja. Porém, tudo o que você quer tem um resultado. Entende? Tem uma contraparte, tem um custo. Por ser a direita vai lhe dizer, ok, o resultado, as consequências de suas ações, você vai resolver na próxima reencarnação para que nesta reencarnação você consiga avançar mais. É nesse sentido. Então, o resultado o teu karma é isso. É o resultado das suas ações na próxima reencarnação. Porque você não pagou o preço de alcançar. Você quer sucesso, quer prosperidade, você quer várias coisas, mas não quer pagar o preço. Como ninguém quer pagar, a gente quer tudo de mãos pejadas. Todo mundo só pensa em ganhar na loteria e acha que vai resolver tudo na vida. Ok? Então, o resultado na questão da direita, ela vai te, dármica, ela vai te passar isso para outra forma, para outra reencarnação. Tá bom? Agora, vamos dizer que eu sou uma esquerda, né? Que já não são calmas. Aí você recebe. Ah! Oh. Você quer, ó, tem uma coisa aqui para você. Vou te dar o que você pediu. Você quer? Tó! Pau! É bem acelerado. Ó, e tem o que você pediu, custa tanto. Tá bom? Tá. Ótimo. Tó agora também, ó. Essa questão. Você recebe a reação dos seus pedidos agora, nessa reencarnação, neste momento de vida. O que faz que você se mude, se transforme pela reação das coisas que você acaba recebendo. Você não gera karma na outra reencarnação, porque você recebeu já o resultado disso. É o que eu falo, quando você pede algo, você às vezes recebe o que não quer. A direita, ela vai amenizar isso, vai passar a mão na tua cabeça. Eu brinco que às vezes a gente acaba passando a mão no nosso próprio demônio interior. A esquerda vai te dar o tapa para você acordar agora e mudar a tua conduta. A direita vai te falar aonde você tem que chegar. A esquerda vai te falar como chegar até lá. Ok? Se vai ser de avião, de carro, vai ser a pé, vai ser por carro rodovia, vai ser de helicóptero, vai ser de carona. Ela vai te dar o caminho. Uma vai te dar a direção. Ok? De realização. Então é por isso que é importante a gente conhecer. Se a gente está mais direcionado à esquerda ou à direita, mostra-se ao tipo de associação espiritual que você se tornou, está no aqui e agora e necessita trabalhar. Tem pessoas que necessitam trabalhar mais à direita, de levar-se. Tem pessoas que precisam trabalhar no seu dia a dia, no aqui e no agora. Precisam trabalhar mais nessa concepção de esquerda. Ok? É como o Yin e Yang. Todas as tradições têm direita e esquerda, diga-se passagem. Em algum momento eu vou gravar um vídeo explicando isso, porque muitas tradições não enxergam isso, né? O hinduísmo às vezes não enxerga, fala, não, os deuses hindus são todos se classificar de direita. Não, começa que Ganesh é uma entidade que se manifesta dentro do mundo material. E tem isso também. Eu estou me desviando um pouco, mas a direita, ela direciona-se dentro do mundo espiritual. A esquerda, no mundo material. A esquerda é a manifestação material. Quando a direita quer fazer uma coisa dentro do mundo material, a esquerda é a manifestação disso. É a aglutinação disso.
Porque todos esses espíritos, essas energias, esses mentores, eles são constituídos pelo fogo, ar, terra, ar, fogo, água e terra. Ou, se tiver uma tradição, se for hindu, ou a energia akáshica, cada tradição, às vezes, tem mais elementos. Mas esses elementos constituem o quê? Formando o espírito, o mentor. Ele já existe, já, você vai estar sintonizado a ele. Ok? Nós estamos muito preocupados sobre essa relação. Nós temos que entender que cada mentor tem a sua natureza, né? Tem uns que são de natureza humana, tem muito a ver com a nossa relação, nós nos identificamos muito mais sobre isso. Outros têm de natureza da própria natureza, né? A própria a floresta, a cachoeira, tudo tem a sua energia e muitas vezes essa ligação espiritual que se torna uma ação de consciência, né? Um espírito de consciência. Como até interplanetário, né? Tem as pessoas que trabalham isso a nível ufológico também. A origem da plenitude espiritual, ela está muito na nossa conexão com ela, para que ela realmente possa se manifestar. Reencarnação, nós quando nos reencarnamos como seres humanos, facilita termos uma relação com entidades que estão mais próximas da nossa concepção humana. Ok? Quando se trabalha no Nagual, a gente aprende que depois que você passa da cortina, existem degraus ali, existem padrões, um que se sobrepõe ao outro. Vamos colocar assim. Existem entidades que quando você incorpora, elas não sabem nem falar português, elas não têm essa percepção, português ou qualquer idioma, diga-se de passagem, elas não têm essa relação de encarnação dentro da relação humana, vamos colocar assim, elas estão muito além, elas estão na concepção de Deus, é uma coisa diferente. O processo de comunicação delas é muito difícil. É uma coisa interessante, quando você incorpora isso, você não consegue nem se mexer, porque ela não sabe movimentar o corpo, esses mentores, quando você incorpora. É muito legal isso. E é muito pouco alcançado, porque só grandes mestres espirituais e algumas conexões dentro do xamanismo acabam nos levando a isso. Mas como a gente não se torna, quando a gente entra por um caso de gnose vegetal de enteógenos, a gente não é essa supraconsciência. Nós somos colocados nela, então ela se torna temporal. É diferente do ato de se tornar duas vezes nascido, vamos colocar sobre este termo, tá bom? Nossa evolução está atrelada diretamente a esses espíritos, porque é muito importante a gente entender que nossas tarefas, o que temos que realizar dentro da nossa personalidade, ela vai sempre se modificando. Porque você vai se refinando sempre, você vai se evoluindo, então você vai evoluindo as suas entidades também. É uma coisa interessante para quem é médium, sabe o que eu estou falando, é médium ativo, né? Que tem a aula sobre mediunidade que vai ser as próximas desse currículo. E a gente aprende uma coisa assim muito, muito importante, porque a nossa personalidade ela interfere diretamente na entidade. E quando nós vamos evoluindo a nossa personalidade, às vezes a entidade muda. Ela muda a forma, desde que você aceite, né? Porque as pessoas elas são muito focadas no mensageiro. E isso não deveria acontecer. Isso é um erro trusco, que se fala assim em português, né? Um erro muito básico. Porque, na verdade, a questão é a mensagem, filhos. As entidades elas vão se manifestar mediante a tua aceitação. Se você aceita Jesus Cristo, é melhor que venha o Cristo para te dar a mensagem, porque você vai ouvir. Ok? Mas ele está tomando o mundo espiritual, as bilhões de formas da manifestação de Mahadeva, de Bhagavan, de Deus, das personalidades divinas, ok?
Vai responder aquela que você aceita para poder receber a mensagem. O importante é a mensagem. Vamos lá, o carteiro. Eu gostaria que, dimensionalmente, todos nós levantássemos as mãos para quem conhece seu carteiro. Quem sabe quem é o carteiro? Qual o nome do seu carteiro? Eu conheço o nome do meu. Carteiro que vem trazer o SEDEX, principalmente, e as encomendas. Ele já sabe até o meu. Por quê? É importante. O importante não é o que você está recebendo. O importante não é a carta. O importante não é a encomenda do Mercado Livre, não é assim? Do Alibaba, do eBay. O que é importante? É aquilo que você está recebendo. Ou é o mensageiro, é mais importante, ou é a mensagem. Por isso que a gente não deve se focar, que é um dos ensinamentos que eu quero passar a todos que caminham sobre esse ponto. Você não deve se focar no mensageiro. O mensageiro, como eu diria meu senhor Buda, é pura ilusão. É mistura dos elementos, água, fogo, ar e terra. É simplesmente a mistura dos elementos. E é a mistura que você vai aceitar a se comunicar. Entende? O mensageiro, você é o co-criador. Porque a essência, a alma desse mensageiro é personalidade divina, direta ou indiretamente. Como a questão também outra questão importante da nossa relação com os espíritos é a relação de personalismo e impersonalismo. Tem pessoas que enxergam Deus como Mahadeva, como Deus como forma humana, né? Desculpa, como Mahadeva não, como Bhagavan, como forma humana, como uma personalidade, e outros como Mahadeva, como Brahma de hoje, como energia, como a manifestação de tudo. Deus está em tudo. Está em todos. Está em você, dentro e fora. E essa a percepção muda a nossa frequência com o mundo espiritual, ok? Os espíritos desencarnados, familiares, muitas vezes são mais fáceis da gente se comunicar. É muito comum todas as pessoas terem espíritos familiares próximos a si. Por isso que algumas tradições, a principal, por exemplo, o confucismo, né? O culto aos ancestrais é primordial, porque eles alimentam e são alimentados por nós, que às vezes parece uma conversa de obsessor, mas na verdade é a questão da continuidade da energia vibracional daquela família, daquela corrente, do mesmo jeito dos chais que querem nascer, os indígenas, né, dentro da cultura de paraíso, dentro dessa percepção dimensional de mundo espiritual após a morte, após a passagem desse corpo, de ter a boa casa, de ter a tribo ao seu lado. Isso é muito importante. Quanto mais alta a hierarquia que nós estamos associados, mais alto seremos nós. Agora, temos que separar a mente do espírito da verdade, porque o ego nos atropela muito nessa questão de mentores, porque a gente fica preocupado de novo com o mensageiro. Sabe, tem lá, você tem um caboclo aqui bacana, vamos pegar o caboclo da pena vermelha, vai ser, não, eu quero ser caboclo pena branca. Não, você recebe um espírito, mas você quer, na verdade, o teu ego quer levar isso a outro nível. Você tem que aceitar o que está se manifestando para que você se aprimore, para que você se renove, para que você avance sobre esse conhecimento, esteja apto a hierarquias, a frequências maiores para a tua comunicação. Cada tradição possui sua própria categoria de espíritos. Isso, nossa, se eu falar isso, eu vou passar minha vida inteira só falando disso. Porque isso aí não é um livro, é uma biblioteca inteira sobre essa questão. E o que você está associado é o que te abre o coração. Não importa. Sabe, as pessoas, não existe Deus melhor, Deus pior, existe aquele que entra no coração. Parem com isso. Tem um mestre que entra no teu coração, seja Mestre Jesus, seja Maomé, seja Confúcio, seja Krishna, seja eu, seja teu pai de santo, seu sacerdote, seu pastor. É aquilo que você se conecta. Então tem a sua importância, ok? Então,
esses espíritos vão estar sempre associados a nós para nos orientar, como a questão dos guardiões espirituais, né? Os protetores espirituais, no caso, os guardiões, né? Eu estava esquecendo esse nome. Os guardiões, eles na verdade são entidades que nos ajudam a guardar o nosso perispírito, sabe, nosso prana, nossa energia vibracional, para que ela não seja atacada, porque temos que lembrar, lembrem a todos, quando a gente fala de xamanismo, de pagelança, nós estamos falando de espírito, há uma concepção religiosa, espiritual, em que os espíritos são responsáveis pelas nossas doenças, nossos desequilíbrios. Então, por isso o xamanismo você primeiro cuida do espírito, depois da mente e depois do corpo, como também na prática do budismo. A medicina budista e hindu também caminha sobre o mesmo ponto. A medicina alopata, a medicina tradicional que nós percorremos, ela percorre o corpo, depois a mente, depois o espírito. E eu tenho uma crítica sobre isso. Porque é uma reflexão. Quando um médico não cura o corpo, ele vai te levar a um psicólogo. Se o psicólogo não consegue realizar a tua mente, ele entorpe tua mente através do psiquiatra, em vez que ir além. Na Organização Mundial da Saúde, OMS, existe claramente em todos os processos de medicina mundial um diagnóstico que se diz que se refere à doença espiritual. Sabia disso? Pouca gente sabia disso. Isso está na OMS, filhos. Não polimatismo é uma coisa fundamentada, a gente não fala besteira. E se eu falar, por favor, me corrijam, me ajudem. Se o médico não cura, vai para o psicólogo. Se o psicólogo não cura, vai para o psiquiatra porque ele é louco. Ele é louco, ele é desequilibrado. E se for uma questão espiritual? Ele não vai te mandar para o pai de santo, para o mestre espiritual, para o pastor, para um guru. A gente tem que refletir um pouquinho sobre isso. Se você fala com Deus, você está rezando, certo? Ai, mas se Deus responder, o que acontece? Você está no Espírito Santo ou você está ouvindo vozes e é esquizofrênico? Porque tem casos que realmente você é esquizofrênico. É uma das questões que a gente tem que falar sobre saúde aqui dentro desse curso, esse mini curso. Tem casos que realmente são psiquiátricos. E tem casos que não, porque eu já peguei casos de esquizofrenia que não eram esquizofrênicos. Como já peguei casos de pessoas espirituais, e tem muitos desses, que são pessoas esquizofrênicas. Pessoas que precisam equilibrar. A gente precisa ver a verdade, para a gente não misturar saúde mental com a questão espiritual, com questões físicas. Quando a gente aprende a separar e aprender essa nuance que eu tento explicar a todos, a gente realmente consegue ajudar o próximo de uma forma mais competente, plena, e você realmente também se encontrar. Okay? Agora vamos falar dos outros espíritos, que ninguém quer. O tadinho dos obsessores. Os espíritos obsessores, quando a gente estamos falando de xamanismo, né, é um estudo baseado nas concepções xamânicas, apesar de eu trazer todo o polimatismo para a balança, é uma tradição que enxerga esses shakaoshins, que a gente chama dentro do xamanismo, que é os espíritos ruins, né, os espíritos feiticeiros, tá? Que na verdade são vibrações que naturalmente vão te drenar, elas vão te influenciar, vão desorganizar seus pensamentos, sentimentos, consequentemente as suas ações e a tua vida. Você fica perdido, porque aquilo te suga. Quero lembrar os ensinamentos do Espiritismo com o irmão, o mestre, né? O Chico Xavier, sobre a questão de, por exemplo, fumar. Quando você fuma, você vai encontrar um espírito da mesma vibração. Por isso que eles falam da questão de obsessores do cigarro, obsessor da bebida, das drogas, porque você atrai esse padrão vibracional, porque ele se retém sobre essa energia.
Então, se você tem algum vício, e você tem, todo mundo, desculpem, mas vocês podem ter vício de cigarro, que vocês acham mais grave, coisas que vocês veem aí e são deploráveis, mas também você pode ser viciado em açúcar, em sal, em falar mal do outro, em ser fofoqueiro, em ser invejoso. Então, tudo isso são vícios. Se meter na vida do outro. São vícios que nos condiciona a nível bioquímico. E que isso também atrai essa questão dos obsessores. Obsessores são seres de baixa evolução espiritual, vibracional. Muitos desses obsessores, não estou falando de demônios, tá? Demônios é outra página, e nem vou falar disso. Mas a maioria dos obsessores, na verdade, são pessoas desencarnadas. Era o tiozinho que estava lá no barzinho da esquina bebendo e um dia bebeu tanto que bateu a cabeça e veio a falecer. Ele se torna obsessor, ele continua fazendo o ritmo de ir ao bar todos os dias. Entende? A pessoa que tem raiva, ela vai encontrar uma pessoa que tem essa raiva também e vai explorar essa energia. Os obsessores que nós atraímos é porque somos enfraquecidos, temos ideias limitantes sobre isso, nós estamos acuados, entregues a esses sentimentos, a essas emoções. O processo de obsessão pode ocorrer sobre alguns aspectos. Eu vou colocar 3 aspectos só porque esse estudo é muito longo. Eu estou fazendo uma coisa bem curtinha. Nós temos o caso dos desencarnados e encarnados. Quer dizer o quê? Quando o espírito interfere em uma pessoa encarnada, certo? O espírito vai interferir em você. Então, é essa questão do desencarnado para com o encarnado. Nós temos também a questão do encarnado para o desencarnado. Que a gente tem muitas tradições que falam que você não pode ficar chorando, ficar pensando muito no ente que foi, porque você atrai ele. Então você se torna obsessor, às vezes, do próprio parente por causa do pensamento. Aquela viúva que fica pensando no marido ou o filho que se foi, que é muito doloroso, né? Um pai vivenciar essa quebra da naturalidade e enterrar um filho. Isso é muito traumático. Sabe, muitos de vocês passaram por isso, por questões de violência, sabe, que lhes marcaram. Então, isso acaba sendo associado. E temos as pessoas encarnadas, por incrível que pareça. Uma pessoa encarnada pode ser meu obsessor? Pode. Se você está em gnose vegetal, num processo de supraconsciência, você começa a pensar numa pessoa que você tem raiva, aquela pessoa começa a sentir. Aquela energia vai para a pessoa. Pensa o seguinte, o veneno que você causa. Eu sempre brinco isso, né? Você tem desafeto com uma pessoa, aí você fica com raiva, aí você fala assim, não, eu vou envenenar ela, vou tomar, deixa eu pegar uma coisa aqui, vou tomar esse veneno, eu quero que você se destrua, que você faça mal, que você ande para o mau caminho. Só que você está tomando esse veneno. Você está desejando ao outro, mas você só pode desejar o que você é. Você está vibracionando isso, e isso está em você. Isto é você, seu padrão vibracional. Então você acaba sendo o próprio obsessor de outra pessoa. E de si próprio. Isso que é o pior. Você acaba sendo prisioneiro de si próprio. Porque você acaba sendo o culpado disso. Você se encontra nessa sintonia porque você criou, você se permitiu essa resposta emocional dentro da jornada de vida. E é isso que você vai acabar adentrando. É um conjunto de comportamentos, sentimentos, pensamentos, em que você é responsável porque você vibra isso. Então você vai atrair esse tipo de obsessor. Obsessores, da sua maioria, eram pessoas, como já tinha dito, que estavam na infelicidade, no ódio, vícios, rancor, inveja, eram maldosos no dia a dia, sabe? Então, quando a luz não se manifesta em amor, há escuridão. Essa que é a questão. O mal é uma coisa interessante. O mal realmente ele só se manifesta não quando não existe luz, mas quando a luz
não tem mais possibilidade de se manifestar. Porque é como yin e yang. Tudo tem yang, tudo tem yin. Existe essa mistura. Mesmo no mal, mesmo às vezes nas piores ações, caminhamos para nos encontrar. Até contei uma história uns dias atrás sobre o budismo, que falava sobre um assassino que alcançou a iluminação. Através desse caminho, acabou alcançando a iluminação. É um caminho doloroso? É. Mas o que explica isso? Que Deus está sempre no final. Sempre. Deus está sempre junto a nós. Então, os obsessores, eles não possuem nenhuma possibilidade de manifestar e sair disso se não for por amor. Não por ódio. Não por rancor. Ok? Buscar ajudar é realmente a gente não se perturbar com isso. Os obsessores são pessoas espíritos que necessitam de nossa ajuda. Tanto como nós necessitamos. Lembre-se, você está no mesmo padrão dele, como você queria. Sabe, quando a gente faz pagelância, desobsessão, exorcismo, que é muito raro, mas quando acontece isso, você não luta o ódio, o rancor, a raiva, gritando. Eu vejo algumas tradições que fazem isso, né? Vão tirar o espírito no grito. Como se o espírito fosse surdo. Não, sai daqui, esse corpo não te pertence. Não, ele não pertence mesmo, mas não adianta ficar gritando, não. Você está entrando no meu padrão vibracional disso. Vai resolver? Para alguns vai, mas a maioria não. Vai ficar escondido, ele se retrai. Se alguém grita com você, o que você faz? Você recua. Você deixa a pessoa gritando, você recua. Tem que ser com amor. Nossa, quantas entidades já tentaram me morder o rosto, várias coisas que ela começava a gritar, eu vou te matar, você... Eu abraçava com amor, com carinho, ela começava a chorar. A entidade, ela só quer amor, como você. Ela só quer compreensão. Ela quer harmonia, como você. Entendem isso? É importante vocês entenderem. Os obsessores não são seus inimigos. Você é o seu próprio inimigo. Ninguém precisa ninguém precisa causar confusão, problemas na tua vida. Você é melhor do que os obsessores disso. Você é muito mais você é muito mais focado em se autopunir com seus pensamentos, com suas doutrinas, com seus medos, com suas limitações, com todos os seus sentimentos negativos que o próprio obsessor. O obsessor está preso em alguns, você está preso em dezenas. Por favor, vamos acordar para isso. Bom, eu acho que eu falei muito. Porque se eu ficar falando aqui, eu não vou sair daqui. Bom, esse estudo é o estudo do clã ele está focado, tem um estudo sobre os espíritos, sobre obsessores, sobre várias linhas, né? Existe um estudo só referente ao xamanismo, do hinduísmo. Vocês têm que pegar nas cadeiras da Irmandade Polimata, lá no site, para quem não conhece, tem que estar no site para ter acesso a todo o nosso conteúdo que está sendo construído, está sendo disponibilizado publicamente, inicialmente, mas depois fica só para os membros. Tá? Lá você vai continuar esse estudo sobre várias perspectivas, porque só para falar disso, eu não sei quantos minutos foi, mas é muito longo. Eu fui muito resumido, porque isso é um conhecimento que necessita de muita amplitude. Tá? Vão atrás dos outros estudos para a gente completar isso de uma forma melhor. E mostrem que vocês podem ir além. Tá bom? Jai Jai. E as mais humildes reverências a todos.